Graças a Deus, uma boa noite. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Mais essa terça-feira estamos juntos. Hoje vamos concluir aquela mensagem que iniciamos sobre os 3 absolutos de Cristo, as garantias que o Senhor Jesus nos dá nos evangelhos, de vitória, de bênção, de prosperidade. Você é nosso convidado para concluir essa mensagem, para continuar conosco. Nos faça uma visita na Assembleia de Deus de Antioquia, ali em Osasco, em Pindamonhangaba, nos endereços que estão aparecendo. E queremos também agradecer os irmãos e irmãs que têm feito isso possível. Não somente os membros da Assembleia de Deus de Antioquia, como também os nossos irmãos da Atual Móveis. Você que precisa de móveis planejados de qualidade, invista numa empresa que abençoa a obra de Deus. Obrigado pelo seu carinho, espero que você seja muito abençoado. Se Jesus merece, dê uma salva de palmas a Ele, glorifique o nome dEle, adore. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho em Jó. Jó foi tão triste, porque quando as pessoas de fora pedem para a gente sair, já dói. Agora, quando as pessoas de dentro pedem para a gente sair, capítulo 2 de Jó, verso 9, verso 10, a mulher dele se aproxima dele e fala bem assim: ainda retens a tua sinceridade, Jó? Você é bobo, rapaz. É o seguinte, pede para sair. Amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe o que ele responde para ela no verso 10? Como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem do Senhor, não receberíamos o mal? Diz a Bíblia que em tudo isso Jó não pecou com a sua língua. Jó não pecou com a sua boca. Jó não falou nenhuma bobagem. Eu quero tranquilizar a tua alma. Sabe qual foi o grande problema de Jó? Ele perdeu tudo que tinha. Jó perdeu 10 filhos. A gente critica a mulher dele, também tem que ter paciência com ela. Porque não é fácil perder 10 filhos. Ela perdeu, primeiro começou perdendo as propriedades. Ela perdeu o Visa, perdeu o Mastercard. Para a mulher já é uma grande coisa. Estou brincando, gente. Ela perdeu tudo aquilo que ela tinha, mas não é fácil ter uma perda financeira. É muito complicado. Abate qualquer um. Aquela mulher perdeu tudo que tinha. Era uma mulher que vivia a pão de ló e agora estava na miséria. Não bastasse isso, ela perde 10 filhos. Você acha que é pouco? 10 filhos. Não bastasse isso, ela perde a saúde do marido. O desespero foi total. Aquela mulher estava se sentindo só. Mas ela fala uma grande bobagem. Mas Jó não embarca no desespero daquela mulher. Jó não embarca na loucura daquela mulher. Sabe o que ele faz? Parece que eu estou vendo Jó, né? Jó capítulo 19, versos 25 a 27, é um dos textos mais lindos, é um texto profético. Jó, antes da doutrina da ressurreição ser revelada, ele já tinha recebido a revelação da doutrina da ressurreição. Ele fala bem assim, em Jó capítulo 19, versos 25 a 27, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, não é no começo, é no fim, se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. E os meus olhos, e não outros o verão. Vê-lo-ei por mim mesmo, assim como ele é. E os meus olhos, e não outros o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Eu quero tranquilizar a tua alma. Não desista agora, não peça para sair agora. Porque Deus vai restituir tudo que você perdeu. Eu não vim brincar de crente aqui hoje, eu vim pregar uma palavra viva e eficaz que penetra até a visão da alma e do espírito. Eu quero tranquilizar a tua alma, você não tomou decisão errada. Tudo vai ser restituído nas tuas mãos, em nome de Jesus. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas alguma pessoa precisa ouvir. Fique tranquilo, você não tomou decisão errada. Tudo será restituído para a glória de Deus. Espere o momento de Deus. Espere. Só mais um pouquinho. Agora, para a gente terminar essa primeira parte aqui, amados, tem um camarada na Bíblia que eu tiro o chapéu para ele. Para mim é o cara que não desistia nunca. Era brasileiro. Brasileiro não desiste nunca, não é assim? Pensa num cara que não admitia derrota, que até o último instante da vida dele, ele tentava virar o jogo. Esse camarada está em Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43. Jesus está crucificado. E ao lado dele tem 2 camaradas crucificados. Assassinos. Ladrões, homens da pior qualidade. Esses homens tinham vivido a vida que ninguém devia viver. Esse camarada estragou, os 2 estragaram as suas vidas. A vida deles foi um desperdício. Gastaram a vida no crime, gastaram a vida, quem sabe, na prostituição, gastaram a vida de forma profana, sem se envolver com as coisas de Deus. Escolheram o pior tipo de vida que alguém pode escolher. E aí no último momentinho, pensa bem, eles já estavam crucificados, já havia um prego vazando os 2 pulsos, já havia um prego para cada pulso, um prego transfixando os pés. Eles já estavam no finalzinho, acabou, game over. Qualquer um diria para eles bem assim, desiste, não há possibilidade de mudança, não há possibilidade de virada, não há possibilidade de nada, não há possibilidade de nada.
Acabou para vocês. Aí um deles se desespera e fala bem assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Começa a blasfemar. Mas esse aí que estava do lado, ele teve uma brilhante ideia. Talvez alguém tenha dito, Satanás tenha dito: pede para sair logo, que eu já estou te esperando aqui no inferno. Vem logo que eu já quero te abraçar. São poucos minutos e você vai experimentar a morte definitiva. Mas sabe o que ele faz naquele momento? Ele acha força de onde não tem. Ele acha força para repreender o outro. Ele fala bem assim: ô, tá louco? Tu não temes a Deus, nem agora, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam. Mas esse aí nada fez. Irmãos, no último momento dele, ele troca de lado. Ele sai do pecado e vem para a graça. No último momento dele, ele deixa de ser um desviado e passa a ser um crente. No último momento da vida dele, ele ignorou Jesus. Quem sabe ele viu Jesus pregar, não estou dizendo que viu, mas quem sabe ele viu Jesus pregar, quem sabe ele viu Jesus multiplicar pães, quem sabe ele viu coisas extraordinárias, ou pelo menos ouviu coisas extraordinárias, que Jesus está muito famoso a essa altura do ministério dele. Quem sabe ele ouviu tudo isso e não se sensibilizou com Jesus. Mas no último minutinho, ele chega para Jesus, depois de fazer uma defesa de Jesus, ele fala bem assim: Senhor, presta atenção em mim agora. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse era guerreiro. Esse acreditava. Vamos colocar em português nos nossos dias? Falou assim: Jesus, qual a chance de o senhor arranjar uma vaga para mim? Era isso que ele estava dizendo: Jesus, qual a chance de eu conseguir uma vaguinha no teu projeto? Qual é a chance de eu conseguir uma vaguinha no teu reino? Qual é a chance de eu conseguir um esquema para eu poder entrar agora? Eu sei que está no finalzinho, eu sei que eu já fiz muita besteira, mas sei lá, será que o senhor não pode fazer alguma coisa por mim? Jesus olha para ele e a frase mais linda que ele escutou: filho, fica tranquilo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E sabe por que eu fico feliz? Porque naquele dia tinha um monte de líder religioso, santarrão. Cuidado com gente santarrão. Cuidado, cuidado, cuidado. Tinha um monte de líder religioso santarrão, conhecia a Torá de A a Z, sumo sacerdote, nego importante, que todo mundo queria ouvir, todo mundo queria falar, todo mundo baixava a cabeça, e aqueles homens carimbaram o passaporte deles em definitivo para o inferno, porque crucificaram o autor da vida. Mas naquele dia eu fico pensando, se nós fôssemos para o paraíso naquele dia, eu fico pensando se algum outro discípulo morreu naquele dia. Se alguém mais aceitou Jesus, morreu naquele dia. Já pensou? Naquele dia, nas ruas do paraíso, tinha um criminoso, condenado, assassino, perigoso, cruel, que entendia mais da graça de Jesus do que todos os religiosos que tinham sido jogados no inferno. Já parou para pensar nisso? Se alguém foi para o paraíso, ia levar um susto. Falou: mas esse camarada aqui, ele está aqui. E aquele homem que tinha estragado a sua vida, estava curtindo a vida no paraíso a partir daquele momento. Sabe por que Deus me mandou aqui hoje? Para dizer para você que você não estragou a sua vida, que Deus vai mudar o rumo da sua história. Você não estragou a sua vida. Sua vida não está estragada. Você ainda está respirando, está vivo, está bem, e o plano de Deus vai se concretizar na tua vida para a glória dele, em nome de Jesus. Quem não vai desistir aqui, diga glória a Deus, aleluia. Diga bem forte: eu não vou desistir. Não está fraco, diga: eu não vou desistir. Eu vou até o fim. E eu serei salvo. Oh, aplauda o Senhor Jesus, glorifique a Ele, adore a Ele nesta noite. O segredo não é perfeitão, não é ser perfeitão. O segredo é ser insistente. O segredo é se agarrar com forças e dentes à salvação. Sabia que tem uma expressão que só tem em língua portuguesa? A expressão garra. Ah, fulano tem muita garra. Significa que ele se agarra às oportunidades, que ele é insistente. Nas outras línguas não tem essa expressão, só na língua portuguesa. Fulano tem garra. Pode procurar aí nas outras línguas, você não vai achar. Se você falar para alguém de outra língua que o fulano tem garra, ele fala: nossa, ele tem unhas grandes. Ninguém vai entender, só o brasileiro entende. Quando você diz que a pessoa tem garra, é que a pessoa não desiste. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Ô brasileirada, tenham garra. Se vocês aguentarem firme, no final eu vou salvar todos vocês em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, aleluia, por isso? Segunda garantia, Mateus 24, verso 14, segundo absoluto: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Sabia que o meu sacerdócio, o seu sacerdócio, a nossa missão, é a única missão no mundo que tem garantia de realização? Segunda garantia, primeira garantia de vitória, nós vamos ser salvos.
Segundo, garantia de realização. Você sabia que eu não tenho medo de pregar o evangelho, porque eu tenho certeza absoluta que vai dar certo? Porque Jesus bem assim, ó, este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Eu não estou jogando meu tempo fora aqui. Jesus bem assim, tranquilize aí, igreja. Fica todo mundo calmo, fica todo mundo sossegado, porque este meu evangelho vai chegar no mundo inteiro. Este meu evangelho terá sucesso em Osasco, este meu evangelho terá sucesso em Pindamonhangaba, este meu evangelho terá sucesso em São Paulo, terá sucesso no Brasil, terá sucesso na Europa, terá sucesso na África, terá sucesso no mundo inteiro, em todos os lugares, este evangelho do reino será pregado. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus é tão tremendo, tão maravilhoso, que sabia que ele deu uma animada no pessoal? Jesus faz essa promessa aqui, e sabia que 53 dias depois ela se cumpre? Ô pastor, como é que é isso? 53 dias depois ela se cumpre. Jesus fala bem assim, ele faz essa promessa, lá no templo, Mateus 23, verso 14. Aí lá em Atos capítulo 1, quando ele reaparece, ele fala bem assim, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele fala no verso 8, do capítulo 1, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu pergunto, naquela época tinha televisão? Hoje está mais fácil para nós, né? Nós vamos para a televisão, nós estamos na televisão, e aí sem número de pessoas pode nos ouvir sem nós nem sabermos. Mas naquela época não tinha. Como é que Jesus fez isso? Diz a palavra de Deus, que ele depois ainda fez outra comissão. Marcos 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele tinha prometido aqui em Mateus 23, verso 14, que todo mundo, esse evangelho seria pregado do reino seria pregado em todo mundo. Mas pastor, Jesus cumpriu? Cumpriu, vou te mostrar. Que 53 dias depois ele cumpriu. Atos capítulo 2. Pode ler comigo? Atos capítulo 2, verso 1 em diante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando, olha o verso 5, judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Você pode dar glória a Deus, aleluia, por esse texto? 53 dias depois, pessoas de todo mundo ouviram o evangelho de Cristo sendo pregado em Jerusalém. Jesus cumpriu ou não cumpriu a promessa dele? E ele continua cumprindo nos nossos dias. Eu quero aqui tranquilizar a tua alma e a tua vida. Você será um agente de crescimento do reino de Deus. Esta igreja se propôs a anunciar o evangelho de Cristo.